Agora, se você não entra por esse caminho, você vai começar a mendigar procurando árvores com fruto, procurando saber onde tem uma árvore com fruto, quando na verdade tem um jardim fechado, preparado para você. A prova disso é que quando Adão se desliga de Deus, a prova disso é que quando Adão peca e ele perde então essa conexão com Deus, ele sai do jardim e aí realmente ele entra nessa vida de procurar árvores com frutos. Adão tinha a terra de presente, Adão recebe a terra de presente com frutos, mas quando ele se desliga de Deus, quando ele é expulso do jardim, ele perde então esse presente. E a maior prova disso é que ele tem que agora conquistar a terra. Como assim conquistar a terra? Agora ele tem que semear, agora ele tem que lavrar, agora ele tem que suar para ter da terra o fruto. Fala, my friends! Estamos aqui para mais um vídeo, graças a Deus. O assunto de hoje é bênção, como ser abençoado, o que é ser abençoado. Acredito que esse tema é um pouco amplo, né? Muito amplo, um tema muito rico. Não dá para, nesse vídeo aqui, falar tudo. Eu acredito também que eu não sei tudo sobre isso, porque, como eu disse, é um tema muito rico. Mas eu quero trazer um pouco sobre isso. Um pouco sobre ser abençoado, um pouco sobre bênção. Então vamos lá. Ó, eu sei que vocês já deram uma olhada aí, que o YouTube marca a duração do vídeo. Eu sei que vocês já viram que o vídeo é longo, já deu aquela desanimada. Eu sei que tem gente que vem aqui pra apoiar, mas vê que o vídeo é longo. Ah, vou ficar até o final. Não, vou sair fora, é muito grande. Quando eu tiver tempo eu vejo. Mas, gente, esse vídeo, essa palavra veio ao meu coração e eu preciso liberar isso pra você. Isso é libertador, isso traz a você uma tranquilidade, você saber o que é ser abençoado. Fique até o final desse vídeo, tenho certeza que Deus vai te abençoar com essa palavra. E quando você entender o sentido de bênção, pelo menos parte do que é o sentido de ser abençoado, você vai ter mais tranquilidade na sua alma, você vai fluir mais, as suas orações vão mudar. Fique até o final, se inscreva. Comente aqui, ó, bota os dedinhos lá pra comentar. Ah, mas eu tô com preguiça de comentar. Manda lá o foguinho, manda lá o joinha. Ajuda o engajamento desse canal. E se você ainda não tem a carteirinha do canal aqui, se você não é assinante, aperta aí no inscreva-se para você ficar por dentro do que Deus está reservando para nós, para nossa vida. Esse canal aqui ele é guiado pela fé. Tudo que eu coloco aqui é coisa que é pela fé. São palavras que eu peço a Deus e eu entendo que o andamento desse canal vai ser total pela fé, porque eu não tenho nada para oferecer, mas Deus, mediante a graça que Ele libera sobre a nossa vida, Ele tem para mim e para a sua vida. Então bora pro vídeo. Gente, o que é ser abençoado? É importante destacar uma coisa que eu estava até conversando com Deus e que, à luz da Bíblia, eu pude entender um pouco sobre isso. O que é ser abençoado? Porque existe uma diferença muito grande entre a pessoa ser abençoado e uma pessoa ter os seus pedidos atendidos. Ter a bênção é uma coisa e ter pedidos respondidos, pedidos atendidos por Deus é uma coisa bem diferente. Por quê? Vamos explicar. A palavra bênção é uma coisa muito forte. Uma pessoa que é abençoada, ela carrega a bênção de Deus. É algo muito diferente de uma pessoa que está sempre ali fazendo uns pedidos a Deus. Ela está regrando a sua vida, ela está colocando seus objetivos aos pés do Senhor e ela está constantemente pedindo ao Senhor para que Deus atenda a oração dela, para que Deus atenda aos pedidos dela. E a pessoa que ela é abençoada é bem diferente. A gente vê que o andamento da vida da pessoa é bem diferente. Nós temos exemplos como Jacó, nós temos exemplos como Abraão, nós temos vários exemplos de pessoas que foram abençoadas por Deus. E é isso que eu quero trazer para a sua vida, para que você seja uma pessoa abençoada, para que você viva em uma estabilidade espiritual, não só uma estabilidade espiritual, mas tenha uma vida próspera. É interessante nós trazermos a primeira vez que a Bíblia fala sobre ser abençoado. Qual o local? Qual é a primeira vez? Qual a primeira pessoa que recebeu uma bênção de Deus? Lá no início, lá no Éden, Adão. Então vamos lá na referência bíblica, Gênesis 1:28. E Deus os abençoou, e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado, olha aí, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra,
e toda árvore que há fruto de que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Olha a prosperidade chegando. Então, a gente vê que Adão foi abençoado. Só que nós precisamos entender o princípio disso. Qual que foi o princípio disso? Nós sabemos que Deus formou Adão do pó da terra. Adão era ali aquele bonequinho de barro. E Deus então sopra a narina de Adão. Adão então recebe vida, enxerga Deus pela primeira vez e Adão conhece a Deus. Você percebe que Adão conhece a Deus antes de tudo aquilo acontecer. Já tinha sido preparado o jardim, já tinha sido preparado tudo, mas primeiro Adão conhece a Deus. E se você olhar um dos significados ou um dos sinônimos da palavra abençoado, quer dizer glorificado. Adão foi glorificado por Deus. Ah, então Deus deu glória a Adão? Deus falou que Adão é o cara? Não. Quando eu falo que Adão foi glorificado, é que Deus envolveu Adão com sua glória. Então Adão foi glorificado pela glória de Deus. Adão recebeu a vida, Adão conheceu a Deus, e assim que isso acontece, Adão então recebe uma dispensação para exercer o seu propósito, para exercer o seu ministério. E quando Adão recebe essa proposta, recebe essa dispensação para exercer o seu ministério, que era cuidar da terra, ele então recebe a terra de presente. Então vamos lá. Quando você recebe o propósito, quando você recebe o ministério de Deus, consequentemente você é abençoado. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você precisa entender, nós precisamos entender que ser abençoado é exercer um propósito. Ser abençoado é exercer um ministério. Adão ele conhece a Deus. Depois que Adão conhece a Deus, ele recebe a dispensação para exercer o seu ministério, e exercendo o seu ministério, consequentemente, ele recebe a terra de presente, porque o seu ministério nada mais é que cuidar da terra. Então, com isso, nós entendemos que ser abençoado nada mais é que receber essa dispensação para tomar posse de tudo aquilo que já foi preparado para você. E quando você toma posse dessa dispensação, quando você toma posse desse ministério, quando você exerce isso, você recebe então as coisas que estão ligadas, as bênçãos que estão ligadas a esse ministério. Quando Adão toma posse do seu ministério, que é cuidar da terra, que é cuidar do jardim, ele recebe de presente. Por quê? Porque era esse o seu ministério. Então você precisa entender que o seu propósito está ligado às bênçãos que Deus já preparou para você. Ser abençoado nada mais é que fluir mediante aquilo que Deus já preparou para você. E quando você começa a fluir mediante aquilo que Deus preparou para você, você começa a receber todas aquelas bênçãos materiais que estão ligadas a esse propósito. Adão recebeu o jardim inteiro cheio de frutos, cheio de bênçãos, porque já estava ligado a ele cuidar, já estava ligado ao ministério dele de cuidar da terra. Então, princípios para ser abençoado é: primeiro, conheça Deus, para você entender dele o que ele preparou para você. E quando você conhece o que ele preparou para você, você começa a exercer. E exercendo, você começa a se apossar de todas as bênçãos que ele preparou para você, que ele preparou para sua vida. Agora, se você não entende a dispensação que Deus tem para sua vida, se você não entende o seu propósito, você não toma posse daquilo que ele preparou, porque todas as bênçãos, aquele caminho de bênçãos que Deus preparou para você está ligado ao seu propósito. Agora, se você não entra por esse caminho, você vai começar a mendigar procurando árvores com fruto, procurando saber onde tem uma árvore com fruto, quando na verdade tem um jardim fechado, preparado para você. A prova disso é que quando Adão se desliga de Deus, a prova disso é que quando Adão peca e ele perde então essa conexão com Deus, ele sai do jardim e aí realmente ele entra nessa vida de procurar árvores com frutos. Adão tinha a terra de presente, Adão recebe a terra de presente com frutos, mas quando ele se desliga de Deus, quando ele é expulso do jardim, ele perde então esse presente. E a maior prova disso é que ele tem que agora conquistar a terra. Como assim conquistar a terra? Agora ele tem que semear, agora ele tem que lavrar, agora ele tem que suar para ter da terra o fruto.
Então, quando você está fora do propósito, você fica vagando procurando bênção. Mas quando você está dentro do propósito, exercendo a sua chamada, exercendo o seu ministério, consequentemente, você já está tomando posse daquilo que Ele preparou para você. Deus preparou algo para a sua vida, assim como preparou para Adão. Adão nem tinha vindo a vida ainda, e Deus já tinha preparado algo para ele. Adão nem tinha aberto os olhos e Deus já tinha preparado algo para ele. Mas é necessário você entender que quando você abre os olhos, primeiramente você tem que conhecer a Deus. A primeira coisa que você precisa enxergar não é aquilo que está preparado. Você não tem que se preocupar com as coisas materiais que você precisa buscar. A primeira coisa que Adão viu quando ele abre os olhos não foi uma árvore cheia de frutas. Ele não abriu os olhos e saiu correndo atrás do que comer ou atrás do que beber. A primeira coisa que Adão viu foi a face de Deus. E quando ele conhece a Deus, ele recebe essa dispensação, ele recebe esse presente. Deus, toma aqui, Adão, um ministério para você, e com esse ministério toma esse presente que é a terra. Esqueci até de falar alguma coisa. Vocês vão até perceber que o enquadramento aqui do vídeo está diferente, porque esse vídeo está bem espontâneo, cara. Tá diferente porque eu acabei de gravar o vídeo e tô até sem relógio, ó. Você percebe que no vídeo eu tô com relógio. Eu acabei de gravar o vídeo, eu falei, tá bom, já chega, tá muito grande, mas Deus tocou no meu coração. Isso que eu tô falando de propósito, de você seguir a dispensação de Deus para sua vida, ele é tão forte que eu tive até um testemunho na minha vida. Quando você segue o propósito daquilo que Deus está te falando, as coisas cooperam para o bem. A Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a maior prova de amor é você... Não tava nem olhando pra câmera. A maior prova de amor é você entrar no propósito. Você tá no propósito. Por exemplo, a maior prova de amor que você tem com a pessoa é você amar ela, você tá casado lá com ela, e isso é um propósito de vocês dois. Então a maior prova de amor é você entrar no propósito. Então, quando você entra no propósito com Deus, prova que você está amando Ele. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu lembro quando eu estava seguindo um propósito que Deus colocou na minha vida, que era casar. E eu estava na dificuldade, desempregado, mas as coisas começaram a aparecer. Por quê? Porque era o propósito de Deus que eu me casasse, para que eu começasse a exercer a segunda página, a segunda etapa do propósito dele na minha vida. Então era a vontade de Deus. E eu não tinha nada, não tinha fogão. De repente Deus levantou um lá não sei na onde, me deu fogão, enviou fogão pra gente. De repente Deus levantou outro, deu isso, deu aquilo. Por quê? Era o propósito, e quando Deus tem um propósito com alguma coisa, as coisas começam a cooperar, se afunilar e cair dentro daquele propósito que Deus tem para a sua vida. Então, quando você segue esse propósito, quando você segue esses princípios, você é abençoado. Sem correr. Muitas vezes as pessoas nem correm atrás de bênção, não correm atrás de nada, e aquilo coopera para o propósito de Deus na vida daquela pessoa. Então, eu não tinha nada, mas eu tomava posse, eu dobrava o joelho e falava assim, Deus, eu tomo posse desse propósito. Eu recebo, eu tomo posse daquilo que o Senhor preparou. Então Deus levantava a pessoa para abençoar, as coisas vinham, batiam na minha porta. Então isso é princípio de ser abençoado. Fique com essa palavra, isso é ser abençoado. Amém?